Olá, pessoal, muito bem-vindos à primeira aula do nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre carreiras no oceano, caminhos multipotenciais para esses profissionais que trabalham no oceano. Eu sei que tem muita gente que me segue que não necessariamente trabalha com oceanografia, não necessariamente trabalha com biologia marinha, mas tem esse olhar criativo, trabalha, por exemplo, com publicidade, arquitetura, urbanismo, e quer trabalhar também com o oceano, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar pelo oceano, sendo que a gente é também um profissional multipotencial. Então, vamos lá. Vou me apresentar para vocês, meu nome é Ana Vitória, para quem não me conhece, eu sou a criadora do canal Ocean Immersion, que é uma plataforma, né, uma escola para profissionais que buscam se aprimorar no oceano com esse olhar multipotencial. Então a gente fala muito sobre carreira, caminhos, percursos, a gente também dá muitas dicas profissionais aqui, a gente fala sobre branding pessoal, então é uma plataforma para você aprender muito. A gente tem nosso grupo no Telegram, que o link está aqui na descrição desse vídeo, se chama Ocean Lab Academy. A gente tem também a nossa comunidade no Doupana, que está pronta, que daqui uns dias a gente vai revelar para vocês aí como faz para entrar, como é que funciona essas inscrições. Então, vocês vão gostar de saber. E é um lugar onde vocês vão aprender muito, tem muito conteúdo legal. E essa aula é parte de um desses conteúdos, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isto. Então, vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai conversar sobre carreiras no oceano, né? E como é que... Acho que vocês conseguem ver melhor assim. Ah, assim tá melhor, ó. Carreiras no oceano, né? Como é que a gente pode ter caminhos multipotenciais quando a gente fala de oceano. Então, tem essa frase que eu gosto muito, que ela fala que o maior perigo, ela não é exatamente quando as pessoas começam a trabalhar como máquinas, mas quando elas continuam a trabalhar como máquinas. Porque o que acontece hoje é que a gente tem muitos profissionais que aprenderam a fazer certas funções, decoraram como faz aquilo, só repetem e nem pensam muito bem no que é que estão fazendo. E isso acontece porque a gente tem uma mecanização do nosso trabalho, né? Infelizmente, nem sempre todo mundo é capaz de ser tão criativo dentro da área de trabalho. E essa mecanização, ela pode chegar em um ponto crítico, né, que é quando a gente tem pessoas que não conseguem realmente ter esse turning point aí, ou seja, esse ponto de virada, de começar a trabalhar de forma humana, né? Porque as máquinas já estão cada vez mais parecidas com os humanos, mas nós humanos a gente está se assemelhando a máquinas. Então, em que ponto que a gente vai começar a olhar para a nossa própria natureza, né? Essa é a crítica que o Sidney Harris faz. Então, aqui no Ocean Immersion, a gente fala muito sobre esses potenciais caminhos para trabalhar no oceano. Não necessariamente você precisa de vir dessas duas profissões que eu já coloquei aqui em primeiro, que são as mais tradicionais para quem quer trabalhar com o oceano, que é a biologia, a oceanografia. Existem, sim, milhões de caminhos dentro dessas duas profissões, mas a gente também tem muitos outros profissionais que trabalham com o oceano, como, por exemplo, quem vem das relações internacionais. Os profissionais das relações internacionais hoje podem trabalhar muito bem na cooperação internacional do oceano, ou seja, acordos políticos que são feitos, acordos de comércio, acordos para energia renovável. Quando a gente olha para um país, né, a gente não está olhando somente para ele, a gente também está olhando para a zona econômica exclusiva que esse país tem, para todos os setores que passam ali todos os anos, enfim, né? Todo país tem aí essa relação internacional com o oceano, porque muitas vezes os países dividem fronteiras oceânicas com outros países que são diferentes das fronteiras terrestres. Então, profissionais das relações internacionais também podem atuar pelo oceano. A gente tem diplomatas também que atuam pelo oceano, porque existem, enfim, né, diversos acordos que um país tem que fazer. Então, profissionais de diplomacia também podem trabalhar nesse sentido. A gente também tem esferas diplomáticas que um profissional pode trabalhar pelo oceano, como, por exemplo, trabalhar na ONU, trabalhar, enfim, nessas grandes organizações, Comissão da União Europeia, são lugares onde você também vai conseguir trabalhar nesse sentido internacional, né? Que está muito ligado aí tem esse braço com relações internacionais, mas não são apenas profissionais das relações internacionais que trabalham nesses ambientes. A gente precisa de todos os tipos de pessoas mesmo, né? Todas as profissões. A gente tem profissionais da gestão pública também, ou seja,
pessoas interessadas em trabalhar para uma agência nacional de desenvolvimento sustentável também pode trabalhar para o oceano. Quando eu trabalhei na França, né, eu trabalhei especificamente em uma agência pública que trabalhava com a criação de áreas marinhas protegidas, diversas ações ali para o meio marinho. Então, a gestão pública também é um dos lugares onde uma pessoa que quer trabalhar com o oceano pode atuar. Urbanistas também, porque a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz no planejamento territorial de uma cidade vai afetar também o oceano, seja a rede de esgoto, seja a forma como a gente lida com o lixo, tudo isso afeta o oceano, né? Então, tudo que a gente faz nas cidades, de uma certa forma, interage com o oceano e vice-versa. Comunicação e marketing, porque cada vez a gente precisa de mais profissionais que saibam comunicar bem o oceano, trabalhar nessa percepção do público com o oceano. Outro dia eu conversei com uma jornalista e ela disse, eu não posso criar um artigo com a palavra biodiversidade se eu não explicar o que é o meio ambiente, alguma coisa assim, porque as pessoas não entendem muitas vezes o que é biodiversidade. Então, para a gente ter noção de como é que o público não entende muitas vezes o que é que a gente está tentando passar com a nossa mensagem, né? Então, profissionais da comunicação são essenciais para a gente falar sobre o oceano. Designers, né? Os designers podem trabalhar, né, gente? Eu puxei a sardinha porque eu sou apaixonada por design. A gente pode trabalhar em muitos campos diferentes, desde a criação de produtos ecológicos, né? Vamos supor, um sabão em pó que não vai poluir e a embalagem dele é super ecológica, retorna para o lugar, enfim, upcycling, tanto quanto o design de outras estruturas, né? Então, a gente tem hoje o design náutico, que é muito interessante, enfim, né? Todas estas carreiras, elas são muito importantes para quem trabalha com o oceano. E a gente tem também profissionais que são analistas de dados, que vão trabalhar mais com o oceano, porque a gente tem no oceano tanto uma análise dos dados científicos, quanto uma análise dos dados de transporte, por exemplo, criadores para a realidade virtual. No ano passado eu participei de um evento, quando a gente ainda podia sair tudo, de um evento bem interessante, onde tinham muitas pessoas com essas máscaras, né, aquele óculos, né, de realidade virtual. Tem um projeto no Brasil que se chama Mergulho Virtual, que também é super interessante, que fala sobre essa tradução do meio marinho em forma de imagens para as crianças, né, em 3D. Então, criadores para a realidade virtual do oceano também é um campo de trabalho. Cineastas especializados em filmagem subaquática. Então, a gente acabou de ter agora como é que chama? Aquele novo documentário do Netflix, que é o Professor Polvo, né? Então, ali a gente teve um grande trabalho mesmo e cuidado em criar uma filmagem embaixo do mar, né? Porque os equipamentos são diferentes, tudo isso. Então, também tem campo de especialização nisso. Criadores de conteúdo, porque as pessoas que hoje estão criando conteúdo, muitas vezes elas estão fazendo isso voluntariamente. Então, a gente tem que pensar em como profissionalizar essa profissão, como fazer isso ser rentável. A gente tem um canal que eu amo, gente, que é o Ciência Todo Dia. E eu sempre fico pensando, cara, as pessoas do oceano têm que fazer alguma coisa nesse modelo, porque a gente ainda não tem uma produção de conteúdo, né, na internet, que tem um alcance tão grande que fale de oceano. A gente precisa, cada vez mais, a gente tem muita gente, por exemplo, falando sobre astronomia, e o oceano ainda não chegou na vida das pessoas. Então, criação de conteúdo também é chave aí para a gente levar a nossa mensagem. Jornalistas, porque a gente precisa do oceano dentro dos jornais, dentro da televisão. Eu recomendo que vocês conheçam o trabalho da Catarina Canelas, que é uma jornalista aqui de Portugal, que fez aquela série, se eu não me engano, Sétimo Continente, eu não me lembro, mas que passou aqui na TVI, sobre os plásticos. Então, assim, é uma forma também de levar o oceano para dentro da casa das pessoas, né? Então, os jornalistas também podem se especializar em oceano. Mergulhadores científicos, que são pessoas que sabem mergulhar de uma forma diferente para realmente fazer uma pesquisa. Então, é super diferente. Quando eu estudei nos Açores, eu tinha uma amiga que era mergulhadora científica, ela tinha todo o aparato que é completamente diferente de você fazer uma pesquisa arqueológica, vamos dizer, no ambiente construído, né, que não é embaixo d'água. Especialistas em ordenamento do território, porque a gente precisa, né, de entender o oceano como um lugar que
está cada vez mais em conflito com outros usos, então a gente tem usos que estão em conflito, a gente tem mais usos que estão indo para o mar, né? Então, por exemplo, o setor da aquacultura, né? Aquicultura, você tem cada vez mais pessoas indo para esse ambiente. Quem diz que eles não vão substituir algum uso que já existe lá? Então, a gente precisa de ordenadores, ou seja, essas pessoas que vão fazer o planejamento, vão olhar e vão entender. Essa área é de prioridade para fazer tal coisa, essa área não é? Enfim, a gente precisa de mais profissionais nesse sentido. Esse foi, inclusive, o tema do meu mestrado, gente, uma área muito interessante. E aí, eu peguei esse relatório aqui para vocês, que também está na descrição desse PDF, que vai lá para a nossa comunidade, que está aqui, ó, depois vocês vão ter acesso, que fala sobre as skills do profissional do futuro, né? Então, aqui eles fazem essa linha aí até 2022, e o relatório é do World Economic Forum, né? Então, eles falam sobre quais as skills que o profissional do futuro vai precisar de ter. As skills que estão crescendo cada vez mais, elas estão muito ligadas à criatividade, à autonomia, à inovação, à originalidade, porque a gente tem que lembrar que cada vez mais é mais fácil, né, você copiar um trabalho ou você ser copiado, então originalidade é muito importante, inovação também para você ser rápido em responder essas demandas novas que vêm surgindo, iniciativa, né, muito importante ter profissionais que pensem como ser mais ativos, enfim, proatividade também, pensamento crítico, porque você imagina que muitas vezes você está trabalhando com você recebe alguma coisa que é uma fake news, você tem que saber diferenciar o que é verdade e o que não é, então você tem que saber pensar criticamente, né, saber resolver problemas complexos, ter inteligência emocional, isso tudo vai ser mais valorizado no futuro, porque é isso que também, pensa bem, diferencia muito a gente das máquinas, né. E o que está caindo, na verdade, é aquele tipo de pensamento decorado, que não tem muito raciocínio por trás, né, e essa coisa da originalidade não existe. Esse tipo de, digamos, modelo antigo que a gente tinha antes, né, que para muitas pessoas, né, quem tem a minha idade, sabe que isso foi o que foi ensinado para a gente na escola, né. Então, esse tipo de skill que era você não ser bom em alguma coisa, mas ficar insistindo naquilo muitas vezes, não vão ser coisas que vão continuar no futuro. Vocês podem depois ler esse relatório completo, gente, porque tem aqui todas essas skills, mas tem mesmo um relatório sobre isso, vocês vão gostar de ler, se chama Future of Jobs, o relatório é de 2018, do World Economic Forum, ele fala muito sobre esse trabalho do futuro, como é que vai ser, como é que a gente vai poder também se diferenciar das máquinas, fala muito sobre inteligência artificial, profissões do futuro, e etc. E a gente tem que pensar o que diferencia realmente nós humanos das tecnologias, porque em muitos casos o que diferencia a gente é empatia, pensamento crítico, indecisão muitas vezes, né, porque uma máquina muitas vezes ela é sim ou não, e nós humanos, na verdade, às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo, então a gente toma uma decisão meio assim, sem saber, a gente toma uma decisão muitas vezes baseada em sentimento, as máquinas não fazem isso. Então é legal a gente pensar de que forma que a gente pode se diferenciar também aí. Sentimentos, né, porque a gente tem sentimentos, a gente tem tanto sentimentos ruins quanto sentimentos bons, e é legal a gente acolher todos eles para entender como agir também. E tem um livro que eu quero deixar aqui de dica para vocês, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro, ele fala muito sobre a questão da crise ambiental, sobre a questão de como é que nós humanos, a gente moldou o ambiente desde a invenção da agricultura até hoje. Então, não é de 50 anos para cá que a gente vem impactando o ambiente, é já de muitos anos. E não que eu esteja falando que isso não seja importante, né, gente? É cada vez mais importante, mas é muito legal você entender esse livro e a forma como ele coloca, né, nós humanos. Então, a gente é uma espécie que tem quase 200 mil anos, a nossa vida, a gente é parecido, né, com o que a gente é agora há quase 3 mil anos, né, do aspecto cultural e etc., e relacional, e enfim, civilizações, etc., e a gente começou a produzir industrialmente há quase 100 anos, então, essa nossa vida industrial, ela é, na verdade, muito nova, né? Trabalhar dentro de escritório é uma coisa muito nova, a gente nunca ficou tão fechado. Então, esse livro, ele fala muito sobre isso, fala muito sobre inteligência artificial, sobre como é que
Em alguns casos, a inteligência artificial ela pode também substituir o trabalho humano. E qual que é a nossa diferença nisso tudo? Porque eu fiquei encantada com esse livro. Por um lado, ele tem um olhar um pouco meio pessimista para as coisas, que não faz muito a minha vibe, mas é um livro muito importante para a gente ler e para a gente entender como é que o nosso trabalho pelo oceano, ele se integra aqui dentro de tudo isso, né, que o Yuval Noah Harari fala muito bem. Então, ele é um especialista, né, em antropologia, sociologia, se eu não me engano, de Israel, e ele virou best-seller, né? Depois desse livro, ele escreveu outro, que é o Homo Deus, ele escreveu mais vários livros, e são livros muito, muito, muito bons e fantásticos. Então, é muito legal para a gente pensar aí nossa relação com o oceano. Depois que você leu esse livro, me conta, tá? E a gente aqui no Ocean Emerging, a gente fala muito sobre esse tipo de profissional baleia. O que é isso, né? A baleia, para quem não sabe, ela é o nosso mascote do Ocean Emerging. Então, a gente trabalha muito com essa semelhança da baleia com o profissional do futuro, né? E a baleia, ela é um animal que, pra gente, ela tem essas 5 características. Claro que ela tem muito mais, mas pra gente ela tem essas 5. Elas são cantoras, porque elas sabem cantar, e a gente, como profissional, a gente também sabe se divertir no nosso trabalho, cantar e fazer as coisas com bom humor. Elas são animais atentos, porque elas dormem com metade de um hemisfério do cérebro ligado e a outra metade desligado. E a gente, como profissional, a gente também está sempre atento às mudanças, do que está acontecendo no mercado de trabalho, onde que essa área, se alguma coisa ali mudou, como é que isso afeta o meu trabalho também. A gente que é profissional baleia, a gente está sempre olhando, a gente está sempre atento às mudanças, e como é que isso afeta a nossa vida também. Elas são mergulhadoras, porque algumas baleias, elas vão até 3.000 metros de profundidade, 2.900, se eu não me engano, e elas, a gente como profissional, a gente também é o tipo de pessoa que vai atrás das informações, a gente não se contenta com informações rasas, então a gente vai fundo das nossas informações. E as baleias também são seres muito cooperativos, né? Depois vocês olhem um vídeo de uma baleia caçando com um grupo, e vocês vão entender o que eu tô falando. As humpback whales, elas criam, né, essa rede de bolhas quando elas estão caçando, para justamente ter mais facilidade em pegar a presa, né, que são os peixes. Então, muitas vezes elas cooperam mesmo para poder caçar. E a gente entende que a competição também é um processo saudável, dependendo da forma como ele for feito. Então, a gente imagina que cooperar, né, como um profissional baleia é muito importante, mas que a competição também é necessária e pode ser feita de forma saudável, tá? Não precisa ser uma competição que deixa as pessoas estragadas. E a gente tem, é claro, as baleias são animais resistentes, né? Elas migram, às vezes, continentes, então a gente, como profissional, também pode aprender com elas por esse sentido. As baleias, elas são resistentes, então a gente também precisa ser resiliente, resistente, tudo isso que a gente precisa ser nesse nosso caminho por trabalhar com oceano e desenvolvimento sustentável, porque quem trabalha e sabe não é muito fácil, né? Então, por que eu trouxe tudo isso para vocês, gente? Eu queria discutir com vocês como é que era o imaginário de oceano há 30 anos atrás, né? Quase 40. As baleias... meu gato me distraiu. O imaginário de oceano, nos anos 70, por exemplo, ele era mais ou menos desta foto aqui, né? Então as pessoas, elas achavam que iam ter esse aqui, né, nos anos 2020, e agora a gente está sofrendo com coronavírus, mas as pessoas achavam que a gente ia ter carro voador, que a gente ia ter um pouco da vida daquele Sea Lab, que foi aquele desenho que passou em muitos lugares, que a gente ia entender todo o potencial do oceano. Então você olha só hoje, né, a estrutura que foi feita nessa época, né, nos anos 70, esse Aquascope, né, do Jacques Rouget, que é esse navegador, enfim, cientista. Ele criou essa estrutura, né, eu acho que ele era arquiteto também, ele criou essa estrutura toda, e isso era mesmo muito futurístico para a época, né, nos anos 70, e as pessoas naquela época imaginavam que a gente hoje, em 2020, ia estar trabalhando com o oceano de uma forma completamente diferente. E, na verdade, a gente ainda está muito atrasado quando a gente fala de oceano, né? Quando a gente compara o oceano com, por exemplo, ciências do céu, né, cosmologia, etc., a gente sabe que a gente conhece melhor a Lua do que o oceano, né? A gente conhece melhor Marte do que o oceano. A gente tem muito mais mapeamento do universo do que a gente tem do oceano. Então, o oceano ainda não é um lugar
a gente está meio que congelado nessa imagem aqui dos anos 70, e a imagem dos anos 70, muitas vezes, quando eu olho para isso, eu até imagino que ela está mais avançada do que o que a gente realmente tem hoje, em 2020, o que é muito maluco. Então, a gente ainda não conseguiu entender realmente o oceano 100%, né? A gente ainda está nesse trabalho. Mas aí é interessante, todas essas profissões que eu falei para vocês, essas pessoas são quem vai construir, de alguma forma, esse imaginário do oceano para 2100, para 2050. Muitas vezes, se você for perguntar para algumas pessoas o que elas imaginam para 2050, para 2100, elas vão responder: eu imagino um oceano poluído, um oceano cheio de lixo, eu não consigo imaginar uma coisa boa. Porque a gente também não tem repertório de coisas boas, né? Outro dia eu fiz uma live, um podcast com o pessoal do Futuro Possível, tá lá no meu canal do YouTube também, podem acessar para ver na playlist podcasts. E eu lembro que eu conversei com a Lua Couto sobre isso, ela falou: a gente não tem repertório de futuro, né? Quando a gente fala de futuro, a gente imagina mudanças do clima, cidades inundando, mas a gente não consegue imaginar além disso, porque isso é muito do que permeia o nosso imaginário popular, de filmes, etc. E, claro, também muito da ciência, né? Porque a gente tem dados que mostram que muitas dessas coisas vão acontecer. Só que a gente também não consegue se esforçar para pensar que a gente tem hoje, quanto que está a população humana? São bilhões de pessoas, né? Cada uma dessas pessoas tem um cérebro para pensar em soluções. Então, a gente também é capaz de criar muita coisa diferente. Eu sou muito positiva, gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente tem capacidade para fazer coisas muito boas. Então, quando a gente fala de oceano para 2100, a gente imagina que ele vai ser uma dessas últimas fronteiras para ocupar, né? Então, a gente tem planos de como é que chama? De agricultura no oceano, planos de dessalinização da água, de despoluição. Tem muita coisa que dá para ser feita, né? Então, o oceano ele tem esse grande potencial e muitos olhos estão olhando hoje para o oceano por causa da década do oceano, que a gente está no ano de preparação, né? Esse ano das Nações Unidas. A partir de 2021 até 2030, a gente vai passar 10 anos trabalhando em cima desses temas. Então, pode ser que a ciência avance muito mais, que é esse o objetivo, e pode ser que a gente ganhe mais atenção nessa questão da urgência do oceano, né? Mas é importante a gente imaginar que existem outros imaginários de futuro do oceano que não são necessariamente aquele do lixo, etc., que a gente já está acostumado a ler. A gente sabe que o oceano ele é um ambiente que precisa ser melhor estudado, sim. A gente precisa de mais ciência, a gente precisa de mais dados. Esse tipo de construção que eu estou mostrando aqui para vocês não está longe de acontecer, né? Essa é uma construção, na verdade isso é um plano, né? Eu acho que ela não chegou a ser construída, mas cidades flutuantes, gente, para quem nunca leu sobre isso, depois leiam, porque elas têm um potencial muito grande de ser realmente verdade daqui a um tempo, e de ser algo muito sustentável, porque elas conseguem, inclusive, tirar da cidade muita da pressão que a cidade tem feito em apenas um território, né? Então, quando você passa isso para uma unidade flutuante, você não precisa estar mais preso em um lugar, né? Você pode andar por ali e essas unidades, elas se retroalimentam de energia, elas não precisam energia solar, etc. Tudo isso na teoria é uma beleza, né? Eu não sei se elas funcionam ainda, mas eu deixei aqui para vocês a fonte. Fiz besteira, peraí. Deixei aqui para vocês a fonte, né, do design. Esse canal de design é fantástico, né? O 88 Design Box, 88, que traz essa reportagem toda em detalhe, né? Então aqui a gente tem esse. Deixa eu ver se eu tô compartilhando com você. Eu não tô compartilhando com vocês, gente. Eu não estou compartilhando com vocês, mas pronto, gente. Se vocês digitarem este nome aqui, né? Vicente Calebo 88 Design Box no Google, vocês vão conseguir encontrar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, gente. Não vai. Bom, enfim. Depois eu descubro como se usa melhor fazer esse compartilhamento com vocês. Mas essa ideia, né, desse designer, arquiteto, é de trazer para o oceano esses usos diferentes, enfim, criar cidades náuticas mesmo, o que é muito interessante. E aí, eu deixei aqui para vocês vários materiais de estudo nesse PDF, que quem tem acesso à nossa comunidade no Doupana pode ter acesso a esse PDF
completinho, com todos os links, todas as referências, tudo isso, quem tem acesso à nossa comunidade, tá? Então, tá o link aqui embaixo para você fazer parte também. Se você não está entendendo ainda o que é a comunidade Ocean Lab Academy, entra no nosso grupo do Telegram, que a gente vai explicar lá como é que ela funciona também. Essa foi a nossa primeira aula online. Eu espero que vocês gostem muito desse material. E eu espero ver vocês daqui uns dias na nossa próxima aula sobre o oceano de novo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.